Olá, meus queridos. Estamos mais uma vez de volta às nossas aulas online, na tentativa de melhorar essa comunicação entre a gente. Por mais que eu saiba que as aulas online é difícil tanto para mim quanto para vocês, mas a gente vai se ajustando e é isso, né? O assunto de hoje é para falar um pouquinho sobre linguagem. Então, quando a gente fala em linguagem, nós temos uma diversidade muito grande de comunicação. A nossa comunicação, ela pode ser através da escrita, ela pode ser através da fala, ela pode ser através da imagem, dos gestos. Então, todas as formas que a gente tem de comunicação é um tipo de linguagem. Um outro recurso que a linguagem utiliza é a linguagem, os tipos de linguagem aqui, ó, a linguagem denotativa e conotativa. Quando é que eu emprego a linguagem denotativa e quando é que eu emprego a linguagem conotativa? O que é isso, professor? O que é isso, Ivanete? Bom, quando eu falo em linguagem denotativa, eu estou falando daquela linguagem literal, daquela linguagem real, daquela palavra, daquela frase que tem o seu significado no seu sentido real. Por exemplo, sobre este quadro branco tem uma folha de papel. Então, isso daqui é uma linguagem denotativa. A linguagem denotativa ainda por exemplo, a notícia de um jornal. Então, a linguagem denotativa, a linguagem informativa. A linguagem denotativa é o uso da palavra com o seu sentido usual, convencional, original. Esta é uma caneta vermelha. Então, quando eu digo isso, eu estou usando a linguagem denotativa. Então, a maioria dos textos informativos, receita de bolo, bula de remédios, qualquer informação que ela esteja no seu sentido real, a linguagem utilizada é a linguagem denotativa. No entanto, também, nós falantes da língua portuguesa utilizamos muito a linguagem conotativa. A linguagem conotativa é essa linguagem que ela está no seu sentido figurado. Então, vejamos o seguinte, ó. A linguagem conotativa é o uso da palavra com significado novo, diferente do original, criado pelo contexto. Então, quando eu falo que alguém é um mala, querendo dizer que aquela pessoa é uma pessoa que vive arrastado por outra, então, esta frase eu utilizei no seu sentido conotativo. Então, a língua portuguesa ela utiliza esses dois sentidos, o sentido literal, também chamado de denotativo, e o seu sentido conotativo, que nós temos aqui um exemplo também nessa frase. Por exemplo, nessa tirinha. Deus ajuda a quem cedo madruga, né? E aí, o que significa isso? O que é cedo madrugar, né? É a pessoa que acorda cedo. E aí, na frente, a neném vai aqui, a Mafalda faz e diz. Aí acontece várias coisas aqui no meio da cena. Tem um reloginho, ela vai querer ajeitar. E lá no final ela diz, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer, né? Então aí a gente vê aqui uma linguagem conotativa empregada nessa tirinha. Uma outra linguagem conotativa também, que nós, aliás, não é nem somente a linguagem conotativa. Aqui está, eu posso estar explicando para vocês as duas linguagens, né? Nós temos essa tirinha onde diz assim, Isaías, quebra um galho para mim, né? Duas personagens conversando. E o Isaías disse, claro, e o rapazinho respondeu, que bom, preciso que? E aí, literalmente, o Isaías quebrou o galho, porque na comunicação, no contexto que o Isaías compreendeu, é que esse galho seria o galho de uma árvore, o galho de um galho qualquer. E, na verdade, o que o outro personagem queria era que ele fizesse um favor a ele, né? Entendeu? Então aqui foi empregada uma linguagem. O rapaz utilizou a fala, utilizando galho, achando que o Isaías ia entender, e no caso o Isaías não entendeu. Portanto, essa comunicação aí, ela teve um certo ruído de comunicação, não teve uma comunicação direta, né? Porque foi usada a linguagem conotativa e o receptor da mensagem não conseguiu entender. Dentro dessas linguagens aqui, denotativa e conotativa, a gramática ela traz muitas, como é que eu poderia dizer, figuras de linguagem. Dentre elas, as figuras de linguagem, ela está dentro do seu sentido conotativo.
No mês passado, nas aulas anteriores, a gente viu a antítese e o paradóxico. A antítese são palavras antônimas e que as duas são possíveis de acontecer. O paradóxico também são palavras antônimas, mas que uma em que elas são difíceis de acontecer. Ela impossibilita, e quando uma acontece, a outra não vai estar acontecendo. Então, agora a gente vai estar vendo a figura de linguagem chamada metáfora. Vou colar aqui para vocês, explicar um pouquinho, tentar explicar para vocês o que é a metáfora, que é uma outra figura de linguagem. Como eu já disse, a gente já viu a antítese e o paradóxico, e agora a gente vai ver a metáfora. E para você que está se preparando para alguma prova, aí no final do ano, para entrar em algum instituto, então é bom vocês verem e aprenderem essa questão aqui, as figuras de linguagem, porque elas são muito importantes nessas provas. Eu tenho aqui, ó, metáfora. Não tem um conceito, né, mas eu coloquei aqui. Eu tenho um exemplo, eu tenho a palavra gato, tenho a palavra moço e tenho um exemplo. Esse moço é um gato. E aqui foram colocadas duas bolas de 2 círculos. Aqui nesse primeiro círculo eu tenho as características do gato: mamífero, é um felino, que mia. Aqui eu tenho a característica do moço, do rapaz, que é mamífero também, que é humano e que fala, né? Que é mamífero, que é humano e que fala. Entre um e outro tem uma característica comum. Qual é a característica comum ao gato, o gato felino, e qual é a característica comum ao moço, ao rapaz? É que ambos aqui, ó, são sensuais. O gato é como se o rapaz fosse um rapaz bem interessante, o gato também fosse algo interessante. E aí, essa fusão de significados, quando eu pego a mesma característica de um ser e de outro ser, ó, é a mesma característica de 2 seres diferentes. Pode observar. Vai significar o quê? Eu vou ter o significado de uma metáfora. Ou seja, aqui, ó, esse moço é um gato. Tá aqui. Eu quero dizer que esse rapaz aqui, ele é um rapaz sensual, que esse é como se ele realmente é muito bonito. Então são características comuns a 2 seres que vai ser utilizada aqui em um conceito. Um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês, para ver se dá para melhorar mais, esse daqui, ó. Na mesma estrutura, ele é um fera, ou ele é uma fera. Ele é uma pessoa brava. Ou seja, aqui eu tenho, ó, ele é a pessoa, fera é a característica do animal. Entre os dois aqui, eu tenho uma característica em comum, que tanto o homem, né, a pessoa aqui, quanto o animal são bravos. Então, ele é uma pessoa brava, ele é uma fera. Como é que eu poderia estar explicando melhor para vocês? Ó, a comparação, a metáfora, ela é muito parecida com a comparação. A comparação, eu vou ter 2 seres para me comparar. Por exemplo, o gato, ele é como um gato. O homem é como um gato, certo? Isso aí é uma comparação, eu estou comparando o homem com o gato. Agora, quando eu digo assim, o homem é um gato, isso aí é uma metáfora. Ou seja, eu tenho a característica de um gato para uma pessoa, característica que ele é bonito. Então aí eu vou ter metáfora. Então, comparação é quando eu tenho 2 seres para comparar. Metáfora é como se eu dissesse logo o significado que a pessoa, o que o objeto é. A pele da moça é como uma maçã. Então, lisinha como uma maçã. Isso daí é uma comparação. A pele é uma maçã. Isso daí é uma metáfora. E aí eu tenho vários exemplos aqui de metáfora. Eu vou estar falando para vocês para ainda ficar mais claro esse conceito. Então, Gabriel é um gato. Quando eu digo Gabriel é um gato, eu já estou levando logo o significado de Gabriel levando a gato. Então, isso aqui é metáfora. Se eu dissesse Gabriel é como um gato,
Aí era uma comparação. A mesma forma, Lucas é um touro, quer dizer, ele é valente, certo? A linguagem aqui, Lucas é um touro, ele é valente. Então, agora se eu dissesse, Lucas é como um touro, isso aí era uma comparação, mas desse jeito é metáfora. Fernando é um anjo, nossa, Fernando é uma pessoa muito boa. Então, isso aqui também é metáfora. Se fosse uma comparação, como seria? Fernando é como um anjo. Agora, Dona Filomena é uma flor. Isso aqui é metáfora. Se fosse a comparação, Dona Filomena é como uma flor. Então, na comparação, existe dois seres para comparar. Na metáfora, é como se fosse logo um significado, é dizendo, ela é tal. Ludmila é fera em matemática, quer dizer, ela é muito boa em matemática. Agora, se fosse uma comparação, era Ludmila é como uma fera em matemática. Então, aqui eu tenho os exemplos de metáforas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da aula. Qualquer coisa estarei pelo WhatsApp para estar tirando as dúvidas e esclarecendo um pouco mais sobre esse assunto, que são as figuras de linguagem.